Então, e aí pessoal, essa live era pra ter sido no horário mais correto, né? Que era pra ter sido exatamente na sexta-feira, mas infelizmente esse foi o horário que eu acabei conseguindo pra estar aqui. Então, hoje a live vai ser sobre comportamento e essa live vai ficar salva aí. Então, se você não tá aqui assistindo agora, você vai ter a oportunidade de assistir ela aí no canal, tá? Aí no Instagram. E é isso. Essa live, eu vou abordar o tema do livro que eu tô escrevendo. Então, eu já vou dar uma deschavada bem bastante aqui no que a gente tem para aprender sobre comportamento e sobre o tema do meu livro, que é comportamento genuíno. Por que comportamento genuíno? Porque quando é genuíno, é algo que é verdadeiro, é algo que não é forçado e é algo que vai durar ali por muito tempo se você fizer da maneira correta, tá bom? Então, pessoal, dentro de comportamento genuíno, né, eu separei 3 coisinhas que eu acho que são importantes, né? Que é o que eu vim aprendendo a ter há um tempo, tá? Na verdade, eu já tenho algumas habilidades de foco em algumas coisas, mas em outras da minha vida eram um pouco dispersas, que agora eu fui encaixando várias técnicas, vários cursos. Eu me entupi de curso em uma temporada, então eu tô lotado de coisa para passar para vocês também. O que eu acho muito legal, que eu aprendo, mas eu gosto de passar isso que eu aprendo, tá? Então vamos lá. Então tem 3 coisinhas aqui: intenção, foco e resistência, tá? Então vamos lá. Intenção é aquilo que você tem que colocar, mano. Você tem que ter intenção em tudo que você vai fazer. Pode ser pro mínimo, tá ligado? Pode ser pro mínimo. Então você tem que ter intenção fervorosa, intenção com força mesmo em tudo aquilo que você vai fazer, seja passar no vestibular, seja abrir um negócio, seja ter uma conversa séria com alguém, enfim, para tudo, tá? Tem que colocar a intenção e tem que colocar a intenção correta. Segundo ponto é o foco. Coisa que eu tive muita dificuldade por muito tempo na minha vida. Isso foi destravando aos poucos e hoje eu sou uma pessoa sou bem mais focado nas coisas que eu quero. Mas isso é uma caminhada, é uma construção de 1% todos os dias, tá? O foco também, ele não é uma coisa que você fala assim, crie foco aí. Não é bem assim, você tem que ajustar algumas coisas para seu foco ele estar mais alinhado e mais certinho para você seguir, né? Sem muita dificuldade, sem muito tropeço. Mas na real, você mudar seu comportamento para um comportamento melhor é algo que demanda um pouco de esforço, porque você vai estar tendo um olhar para si, você vai estar tendo que dar atenção para si mesmo, coisa que a gente acaba não fazendo no dia a dia, coisa que a gente acaba deixando de lado, a gente acaba cuidando de tudo. Tem gente que cuida de si demais, que são as pessoas que são muito egocêntricas, que são muito egoístas, tem gente que não pensa no outro, tá? Mas a gente tem que aprender a ter o equilíbrio, nem pensar demais no outro, mas também não deixar de pensar em si e ao mesmo tempo saber se cuidar, né? Porque para você cuidar do outro, na verdade, você tem que cuidar de si primeiro. Então, é isso. Depois do foco, resistência. Você já tem a intenção do que você quer fazer. Você tem foco, resistência. Deu errado? Continua. Deu errado? Tenta de novo. 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 Isso é chato, é cansativo. Deu errado? Tenta de novo. Vai ficar aí choramingando? Vai ficar aí triste? Mano, o que você pode fazer no máximo é tentar não, porque tentar é uma coisa que eu ouvi, eu não sei de quem foi, mas foi uma coisa que me pegou bastante.
Se eu tento derrubar essa caneta, eu não consigo derrubar essa caneta. Porque eu só tô tentando derrubar ela. Ou eu derrubo essa caneta, ou eu não derrubo ela. A real é essa, entendeu? Então, tipo, tira essa palavra da cabeça. Eu vou tentar. Não. Eu vou fazer, eu vou conseguir, eu já consegui, e é isso aí. E aí, parte pro abraço. Estudo, foco, dedicação e resistência, tá? O cara que criou a lâmpada pra gente hoje estar aí super iluminado há muito tempo, ele falou que ele não fracassou. Ele descobriu 999 maneiras de não se produzir uma lâmpada, entendeu? Então, vai por esse caminho. Não desiste. Resistência. Caiu, levanta, caiu, levanta. Quanto mais você cai, quanto mais você levantar, mais forte você vai ficar. Então, resistência que uma hora você vai chegar lá, tá bom? Isso serve pra mim também, certo? Eu converso isso muito comigo mesmo. Porque é uma coisa que tem que ser conversado com você mesmo. Treinem o exercício de se olharem no espelho, de se olharem nos olhos e treinem o que vocês querem para a vida de vocês, o que vocês não querem para a vida de vocês, tá? São pontos muito importantes para o seu desenvolvimento, tá? Isso tudo aqui que a gente está falando, pessoal, de comportamento, intenção, foco, isso tudo tá dentro de desenvolvimento humano, tá? É porque a gente vai deschavando mais as partes do desenvolvimento humano, né? Tem o comportamento, tem a comunicação, tem a disciplina, e é tudo isso que eu abordo aqui. Então vai ficar um pouco misturado aqui tudo, mas de uma forma que vocês consigam entender. Depois de você ter tido esse comportamento, de ter intenção, foco e a resistência para o que você quer, você automaticamente vai querer se tornar uma pessoa interessante. Eu tenho certeza que sim, porque quem não gostaria de ser interessante, não é mesmo? Então eu chamo de a arte de ser altamente interessante. A arte de ser altamente interessante. Vamos lá. Como que eu me torno uma pessoa interessante? Bem, quando você tem o olhar para si mesmo, você deixa de olhar a vida do outro. Aquela frase da grama do vizinho é sempre a mais verde. Talvez porque o vizinho ele esteja cuidando da vida dele e da grama dele. Então pare de olhar a vida do vizinho, a grama do vizinho, e olha a sua grama, vá cuidar da sua grama, vá regar a sua grama, porque assim você vai prosperar. O que eu tô querendo dizer com isso, pessoal? Para você ser uma pessoa interessante, você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a se colocar muitas vezes em primeiro lugar. Então, o amor próprio, eu acho que ele hoje é uma das primeiras chaves que você tem que pegar para acessar a essa portinha interessante do amor próprio, tá? Se amar, mas não de uma forma que você afete o outro, não de uma forma que você prejudique o outro, não de uma forma que você tem que derrubar o outro para conseguir algo que você quer. Não é dessa forma. O amor próprio genuíno, o amor próprio de olhar para si mesmo e de ter zelo por si mesmo, tá? De não aceitar qualquer coisa, de não aceitar qualquer situação, de saber dizer não, de poder se impor, de ser você do jeito que você quer ser, mas sem afetar a vida do outro, tá? Então, para você ser uma pessoa interessante, você tem que aprender coisas, tá? O que você gosta, né? Quais filmes você gosta, quais os gêneros de filme que você gosta, quais as músicas que você gosta. Muitas vezes a gente acaba se espremendo um pouquinho para caber num espaço que de fato não é o tamanho do espaço que a gente deveria estar para estar confortável, né? Então, esse olhar para si de pequenas coisas, isso eu tô falando de pequenas coisas, tá, pessoal? Porque do pequeno para o grande, você vai vendo a mudança exponencial na sua vida. Eu comecei a ter um olhar por mim mesmo, já tem quase um ano, e foi um exercício maravilhoso. Foi muito difícil, muito doloroso. É muito difícil se amar, é muito difícil ver os próprios defeitos e mesmo assim se abraçar e dizer, você vai mudar tudo isso aí que você não gosta,
que é uma coisa que eu sempre falo. O que você não gosta no outro, você muda em si mesmo, tá? Você não vai apontar lá o dedinho pro outro, porque quando você aponta um dedo pra outro, ó, três ou quatro dedinhos apontados pra você mesmo, tá bom? Então, essa parada de pra você ser interessante, você tem que reformular muita coisa antes, entendeu? Você tem que fazer muita coisa pra você chegar lá. Por exemplo, leia livros, assista documentários, aprenda coisas novas todos os dias, faça coisas que você gosta. Agora tudo relacionado a coisas que você gosta, entendeu? Você não precisa fazer exatamente isso aqui que eu tô falando, mas você pode descobrir maneiras de se amar e de se priorizar em coisas que você gosta, e assim você vai se tornando interessante para outras pessoas, assim você vai se tornando útil também dentro do ambiente para outras pessoas. Quando você sabe muita coisa, tô falando aqui para vocês absorverem o mundo, não, tá? Eu tenho essa coisa de que eu quero aprender tudo, eu gosto de absorver muita coisa, e é o que, graças a Deus, não me faz faltar ter as coisas que eu tenho na minha vida hoje. Eu fui muito julgado, muitas vezes, porque eu não terminei muitos cursos, porque eu fiz muita coisa, e que massa hoje eu acho isso. Por quê? Hoje eu tenho cursos que outras pessoas não têm. Hoje eu tenho habilidades que outras pessoas não têm. Hoje eu consigo me deslocar e fazer trabalhos que outras pessoas não conseguem fazer, talvez porque elas não quebraram a barreira do medo de parar de escutar as outras pessoas. Eu sempre fui rebelde dos estudos lá na minha casa, né? Eu costumo pensar assim, porque tipo, as pessoas sempre quiseram que eu focasse muito numa coisa, e eu também queria focar muito numa coisa, mas me deixaram tão confuso com tanta coisa que minha cabeça adolescente me fez sair explorando outras coisas. E aí eu acabei viciando nisso de explorar outras coisas, e fiquei explorando várias outras coisas, e tô aqui explorando muitas coisas ainda. Mas hoje com mais foco, mais determinação do que eu quero, com mais direcionamento, né? Com mais... Quebrei muito a cara também fazendo muitas dessas coisas, tá? Eu aprendi muita coisa, tanto bom quanto ruim. Aprendi o que eu não devo fazer mais, novamente. Então, assim, quando você se abre a novas experiências, você se abre a aprender coisas novas, a fazer coisas novas, você aprende muito com a vida, tá? Você aprende muito com a vida. E aprender com a vida é difícil, porque não é ninguém passando a mão na sua cabeça, é você descolar da asinha de sua mãe mesmo, você descolar a asinha de seu pai, você descolar as asas de sua família, você abrir as suas asas e falar, agora eu vou voar, agora eu vou entender o que é o mundo, o que fizeram aqui pra me viver, entendeu? Porque muitas vezes é o que eu costumo pensar. Às vezes a família da gente fala assim, você tem que fazer isso, você tem que fazer... Não tô falando pra vocês não seguirem o conselho, na verdade vocês têm que honrar o pai e a mãe de vocês, tá? Foi um dos ensinamentos que eu tive. Eu passei muito tempo sem falar com minha mãe, e depois eu tive que ressignificar isso, porque estava afetando a minha vida pessoal, financeira, amorosa, emocional e várias coisas. Porque parece que não, mas sim, se você não tem um bom relacionamento com seus pais, se você não arruma um jeitinho ali de aceitar eles, de fazer com que eles te compreendam de alguma forma, de você procurar um respeito e procurar respeitar e honrar eles de alguma forma, sua vida vai desandar um pouquinho aí, viu? É uma coisa que eu vi umas 2 vezes por experiência própria. Enfim. Então eu aconselho vocês ressignificarem a vida de vocês com os pais, né? Pai e mãe. Quem tem ainda pai e mãe, né? Quem não tem, meus pêsames. Mas você seguir com o pai maior, que é Deus, né? Ou o ser supremo do que você segue, né? Então, pessoal, o princípio básico é... Quando você tem um comportamento genuíno, que é isso que eu quero trazer pra vocês. Quando você tem uma intenção, um foco e uma resistência naquilo que você quer muito fazer, você acaba, assim, se tornando interessante. Porque você vai estar fazendo algo que você gosta, você vai estar fazendo algo que você admira, algo que você vai estar tendo esforço, mas que vai estar tendo um retorno gostoso, porque você está fazendo aquela parada que você gosta, tá? Então, é aquele negócio, caiu, levanta, não importa, não fica frustrado aí caindo do chão não, que você não vai resolver nada não, entendeu? Caiu, levanta e tenta resolver
da melhor forma possível. Tem 10 milhões de formas de resolver as coisas. Dá pra resolver, entendeu? Dá pra resolver. Ainda mais você, se você tá me assistindo aí, se tem um celularzinho na mão, dá pra resolver muita coisa. O Google tá aí, ajuda a gente a aprender dezenas de coisas pra não passar sufoco. A comunicação, como eu estou falando pra vocês aqui, ela está dita em diferentes níveis. Eu falei aqui um deles que é sobre destravar essa conexão com seus pais, porque isso pode acabar afetando a sua vida de alguma forma. Então a comunicação ela entra em centro familiar, que é a habilidade de você se comunicar e saber se comportar e saber se portar diante de uma ideia, diante de quem você é, diante da sua identidade dentro do seu centro familiar, seja com seus pais, com o resto de sua família, não importa. Área acadêmica, pessoal. Se você não tem uma boa comunicação, um bom comportamento, uma boa disciplina dentro da área acadêmica, também é algo que vai te fazer decair. Falo por experiência própria e falo por excelência também. Falta de disciplina te faz não terminar as coisas. Falta de foco, falta de determinação faz você não terminar coisas. Por exemplo, vou me colocar como exemplo nessa situação. Fui aprovado 17 vezes em universidades públicas, mas acabei que ao longo do caminho não terminei muitas dessas faculdades, tá? A maioria delas eu não terminei. E o que acontece? Tive foco e determinação para ser excelente em passar em vestibular. Sou excelente em fazer prova. Sustento muito bem o tempo de prova. Sei quanto tempo tenho para fazer cada questão. Se eu não consigo fazer, eu dou um jeito de resolver essa questão. Meu tempo de prova em redação, ele é tão bom que eu consigo fazer a redação de 3 a 4 vezes, escrevendo e reescrevendo até aprimorar a redação, tá? Então, e sobrando tempo, tá? A última vez eu tive eu me prejudiquei, porque muitos sabem, eu tenho TDAH, né? E eu tenho problemas com barulhos excessivos e tiques, assim, tipo barulhos tac, 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 enfim. E eu fiz a prova com uma pessoa do meu lado que não parava de dar clique na caneta e conversava. Ela conversava sozinha durante a prova. Foi uma coisa assim muito louca. Então, tipo assim, tirou um pouco do foco da minha atenção e eu acabei terminando a prova literalmente no tempo de acabar a prova lá, no tempo certinho, assim, faltando 5 minutos eu terminei a prova. Mas não deixei de passar. São 17 aprovações, tá? Em universidades públicas. Não diferentes cursos. Eu aprovei várias vezes nos mesmos cursos e em outros cursos também, tá bom? Então, se você não tem uma boa comunicação na área acadêmica, você não vai conseguir se comportar ao ponto de você conseguir trocar uma ideia com o professor, de você tirar uma dúvida, de você conseguir conversar dentro de sala de aula, de você conseguir sanar suas dúvidas com professores. Eu já vi pessoas, eu também já fui essa pessoa, de ficar com a dúvida por ter vergonha de levantar a mão e perguntar pro professor para ele poder repetir, e aí perder na matéria por falta de comunicação, entendeu? Então, se você não tem uma boa comunicação na área acadêmica, isso pode prejudicar, inclusive, o seu andar dentro da própria universidade, do próprio meio acadêmico mesmo. Sociabilidade mexe com a nossa autoestima. Sociabilidade, meio social, festa, trabalho, o meio social, tudo, inclusive engloba centro familiar, área acadêmica, área de trabalho, tudo. Se você não tem uma boa comunicação, se você não sabe se comportar, se você não sabe ter disciplina nos lugares, você vai ter uma autoestima frustrada, porque você não vai conseguir alcançar as coisas que você quer, as suas metas, e vai acabar que isso vai afetar diretamente na sua autoestima, da forma como você se vê. Você não vai conseguir sair do lugar, vai ficar no mesmo lugar por muito tempo se você não tiver uma boa autoestima. Autoconfiança e autoestima são uma das coisas que você tem que ter de forma moderada, de forma cuidadosa, para você caminhar para frente e conseguir sair do lugar que você tá?
Para de ver as coisas como se fosse tudo negativo, como se tudo tivesse acontecendo com você, porque Deus tá contra você, porque o diabo tá contra você, porque as forças do inimigo tá contra você. Larga de pensar isso, velho. O mundo tá aí pra gente aproveitar, as riquezas estão aí, o povo fala aí, ó, de lei de atração, tá tudo aí, velho, tudo aí, ó. É tudo seu, entendeu? A gente aqui não tem que competir com nada, não. O universo, ele tá aqui pra todo mundo. Se tá todo mundo aqui, tem pra todo mundo aqui. Entendeu? Então, ó, autoestima, autoconfiança, determinação, intenção, foco, resistência, tudo isso são chaves, pessoal, são portas que você vai acessando de pouquinho em pouquinho e você vai desbloqueando o seu comportamento para um melhor comportamento, a sua comunicação para uma melhor comunicação e a sua disciplina com você mesmo para uma melhor disciplina, tá? Tem 1 ano que eu tô em disciplina com muita coisa e eu consigo hoje ler 2 livros ao mesmo tempo. Porque eu faço o método Pomodoro. Vou dar minha dica aqui pra vocês, tá? Uma dica de graça. Que foi uma dica que eu praticamente desenvolvi sozinho essa parada dos livros, né? Pra quem gosta de ler, né? Pra quem não gosta de ler, recomendo que você leia livros pequenos, vá desenrolando ao ponto de você conseguir ler pelo menos de 3 a 4 livros no ano, né? Pra quem tá começando. Porque, pense aí, já ler um livro no ano já é difícil, imagina 3, 4 livros, tá? Mas se fosse a ler livros é muito bom, gente. Livros abre a nossa consciência, expande a nossa consciência para coisas melhores. Leiam bons livros, leiam livros que foram de grandes sucessos. Esses livros são muito bons mesmo. As pessoas falam assim, é porque não sei o que, deu um jeito de vender. Se vendeu é porque tinha alguma coisa ali de interessante para estar vendendo, tá? Eu li a maior parte desses best-sellers que tem aí no mundo. Gente, eu sou viciado em livros. Só no meu celular tem 68 livros. E eu já li pelo menos uns 50, tá? Nesses anos todos aí. Porque eu já tenho um celular há uns anos, então eu vim acumulando livros aí. A habilidade de ler 2 livros com o método Pomodoro é... Pra quem não sabe, o método Pomodoro é um método que você estuda e descansa. Você tem um tempo de estudo e um tempo de lazer. Um tempo de estudo e um tempo de lazer. Por exemplo, se você estuda a cada 1 hora, 3 horas, você tira ali pelo menos de 15 a 20 minutos de lazer. E o que eu peguei? Eu tava com muita vontade de ler 2 livros extremamente interessantes pra mim, tá? Isso aí vocês podem aplicar com outras coisas. Eu resolvi aplicar para ler livros. Eu queria ler 2 livros interessantes, inclusive são esses 2 livros que estão comigo aqui, tá? Esse aqui eu já tô um pouquinho mais à frente, porque eu achei ele mais interessante, que é Yoga, Paz com a Vida, tá? E que é Logoterapia para Nervosos, aprender a ser mais calmo mesmo. E Método PQP, que é Como Ligar o Foda-se e Ter uma Vida Bem Estressante, mas uma vida de sucesso, tá? Esses 2 livros são extremamente interessantes. E aí eu tava na dúvida de qual eu lia primeiro. Então eu falei assim, vou fazer o método Pomodoro nesses livros aqui. E o que eu fiz? Método Pomodoro, estudar por um tempo, descansar por outro tempo. O que eu fiz? Eu queria muito ler esse livro do Yoga. E ele pra mim é divertidíssimo. Foi um dos melhores livros que eu tô lendo aqui agora, tá? E aí o que eu faço? Eu leio ele até cansar. Quando eu canso e eu fico entediado, aí me aciona aquela vontade de ler aquele outro livro, que provavelmente em outras pessoas vai ter o cansaço da leitura em si. Só que como eu gosto muito de ler e eu já desenvolvi essa habilidade, eu canso, na verdade, do tema. Então eu peguei isso de eu cansar e transformei isso numa coisa boa, né? Eu cansei de ler esse aqui, por exemplo, por um tempo, então eu vou passar um tempo me divertindo lendo uma parte do de cá, entendeu? Então... funcionou pra caramba. Nossa, eu achei que não ia funcionar, mas funcionou. Aí eu cansei de ler uma parte desse aqui e falei, puta que pariu, tô com vontade de terminar de ler aquela outra parte. E eu realmente, eu consegui fazer esse link de ficar trocando os livros. E eu já cheguei na página, eu parei na verdade, né? Foi a última vez eu tinha postado nos stories. Eu tinha parado na página 89 de 89 de 241 páginas. Logo mais eu termino ele, não vai demorar muito não. Já foi uma parte, falta pra igualar
eu separo em 3 partes aqui, eu consigo. E esse que é mais fininho, ele é de... Deixa eu ver... 126 folhas, eu já li até aqui, peraí. Eu já li até 35? Aqui, ó, 35. Inclusive, eu parei até na página que eu tava falando com vocês aqui sobre resistência, ó. Quando cair, não permaneça no chão. Levante. Essa parte do livro é muito boa. Se você gosta de futebol, acredito que se identificará com o exemplo que darei. Quando assisto a algum jogo, sempre espero o duelo de times que jogam para vencer e fico muito decepcionado quando, ao invés disso, eu vejo um duelo de times que jogam para não perder. A mentalidade derrotista leva qualquer um ao fracasso. Se você se preocupa apenas com a chance de não perder, você já é um perdedor. Do contrário, entre em campo com o intuito de vencer, ainda que perca, você já está do lado dos campeões. E é isso, pessoal. A mentalidade de uma pessoa é um grande indicativo do lugar de onde ela saiu para onde ela está caminhando. Não se esqueça, o sucesso deixa rastros. Uma mentalidade que palavra difícil, né? Uma mentalidade derrotista e perdedora não o levará a lugar nenhum. Apenas o deixará preso a si mesmo e à mediocridade. Você vai querer ser uma pessoa medíocre? Não vai querer ser uma pessoa medíocre. Então, pessoal, eu consegui fazer esse link de cansar e descansar, lendo um livro e outro livro. E aí eu alcancei ler 35 de uma e 89 de outra, tá? Então, dá pra vocês fazerem isso com outras atividades também. Eu tô aqui um pouco falando sozinho, mas eu vou deixar essa aula gravada aqui pra vocês, porque eu vacilei no horário, mas não foi um vacilo, foi realmente porque eu realmente faço muita coisa todos os dias. Eu trabalho, sou cozinheiro, eu trabalho cozinhando, eu trabalho fazendo conteúdo pra vocês e eu sou desenhista profissional. Então eu passo meu dia trabalhando e no mínimo que eu faço, que tá sendo uma coisa que inclusive eu fui reclamado. Olha só, quando você estuda demais, eu tô aqui puxando vocês que não estudam, vocês que não fazem tantas coisas, ou até vocês que fazem, mas que não tem tanto esse foco de estar aqui fazendo sempre essas mesmas coisas, pra fazer em equilíbrio. Eu tava desequilibrado. Eu tava estudando, trabalhando, estudando. Não tava tendo 1 minuto de lazer. Isso tava acabando com toda a minha vida emocional. Por quê? Eu tava extremamente estressado porque eu tava estudando demais. E mesmo eu gostando de estudar, meu corpo já tava assim, mano, pelo amor de Deus, se segura, brother. Entendeu? Então o que aconteceu? Fui chamado a atenção por um dos meus mentores. Olha só, cara. Como é que você tá ensinando as pessoas a se divertirem? Como é que você tá ensinando as pessoas isso e aquilo? E você não tá fazendo isso. E aí foi a hora que eu tive o estralo. E aí virei a chavinha e retornei e melhorei essa questão. Dormindo no mínimo de 7 a 8 horas por dia. Você tem que ter um horário de sono, tá? Esse horário que eu tô fazendo, o horário com vocês aqui, inclusive, está errado. Mas eu preciso deixar essa aula aqui pra vocês, então... É um comprometimento que eu tinha e que eu tenho e que eu vou continuar, tá? Então, de 7 a 8 horas, no mínimo, não menos do que isso. 6 horas é ruim, 5 horas é ruim, 4 horas é ruim. Então, de 7 a 8 horas, no mínimo, sono constante, tá? Para descansar o corpo e a mente. Sua mente precisa de descanso, precisa trabalhar no outro dia descansada. Então, descanso de 8 horas de sono. Tá bom? Deixo indicação pra vocês de um vídeo de auto-hipnose, tá? Eu também tenho curso de auto-hipnose. Não, eu também tenho curso de hipnose clínica, tá? Pelo Instituto Quasar. Tá bom, pessoal? Então, eu vou indicar aqui pra vocês Lucas Naves e também Pyong. Apesar de Pyong ter os pesares, ele é um puta de um profissional, tá? Ele tem um vídeo de auto-hipnose pra você dormir. Então eu indico que você, Lucas Naves e Pyong, são um dos melhores hipnólogos, que eles têm muito acesso, eles têm um jeitinho muito minucioso de conseguir
te fazer entrar em transe, tá? De uma forma sutil, de uma forma gostosa, de uma forma que te faz descansar de fato. Então eu deixo essas duas indicações aí pra vocês, tá bom? Que para vocês terem uma noite de sono, ou também barulho de chuva, tá, pessoal? Ruídos brancos são ótimos para nossa mente descansar. Então eu tô deixando essas dicas aí para vocês. Para 8 horas de sono, 7 horas de sono no mínimo, não menos do que isso. Beber água. Outra coisa, às vezes você acha que tá com fome, mas na verdade você só está com sede. Então, se alimente bem e beba bastante água, tá? Eu sou uma das pessoas que eu tenho que tomar vergonha na cara, porque eu cobro todo mundo, inclusive no meu trabalho, todo mundo ganhou garrafinha, eu dei garrafinha pra todo mundo e me dispersei, teve uma época aí sem beber água, mas agora eu retornei novamente, tô bebendo muita água, então aconselho pra vocês, o cérebro só funciona com impulsos elétricos e com água nele, ele precisa de água pra trabalhar, entendeu? Então o corpo inteiro precisa de água pra trabalhar, tá? Então, muita água. Bebam água. Também não bebam água pra morrer, não. Calma aí. Mas bebam muita água. O necessário que você tem que beber por dia, tá? E se alimentem bastante. Se alimentem bem. Eu vejo muita gente que se alimenta bem, mas não come fruta e não come verdura. Então, pra mim, esse se alimentar bem tá meio deturpado aí. Então, ó, bastante fruta, bastante verdura, tá bom? Bastante água e uma alimentação saudável, ela é ótima pro seu cérebro aprender e continuar em constante movimento, tá bom? Não deixem seu cérebro danificado. O seu corpo precisa, mas o seu cérebro é um dos pilares para manter seu corpo inteiro em funcionamento, ok? Outra coisa, vamos lá. Para vocês, um dos princípios para vocês ativarem a autoimagem, tá? Esse eu já falei, saúde, cuidar da alimentação, cuidar da água, tá? Desenvolvimento pessoal, isso tudo aí é saúde, tudo tá envolvido. Por que o desenvolvimento pessoal? Porque ele tá ligado diretamente com o seu emocional. Se o seu emocional tá ruim, sua vida inteira vai dar uma desandada. Então conserta aí teu emocional, deixa teu emocional alinhadinho, tá bom? Com teus propósitos, com tua parada e vai dar tudo certo, tá bom? Vai dar tudo certo. Hábitos, pessoal. Nossa, aqui tá um ponto que machuca todo mundo, eu acho, hein? Hábitos. Nossa, criar uma rotina de hábitos, eu chego a suspirei aqui porque realmente é cansativo. Hoje eu trabalho em cima de checklists, tá bom? Eu não vou dar tanta pincelada sobre checklists porque é uma coisa que é muito profunda ainda, mas deixando aqui no ar, checklists, pessoal, é uma das coisas que vai fazer você conseguir cumprir a sua agenda do dia, com suas tarefas, com seu dia, com suas programações, tá? Checklist para dentro de casa, checklist para universidade, checklist para trabalho. Façam checklist. Checklist serve para tudo, tá bom? Vai organizar a sua vida em muita coisa, tá bom? Outra coisa, machuca, hein? Destravar gatilhos. Destravar gatilhos, sabe? Aqueles que te deixam derrotado. Aqueles que você fala, não quero mexer aqui. É lá mesmo que você tem que mexer, hein, querido? Deixa eu falar pra vocês. Pra você ter uma vida mais próspera, mais desbloqueada, pra você conseguir andar pra frente sem muito tropeção no dedão, sem bater muito, que é aquela frasezinha, pobre só vai pra frente quando leva tropeção, bora mudar isso aí, hein? Olha só, tem que destravar os gatilhos. Tenho medo de falar em público. Aprende a conversar em público. Vai ter que ter a primeira palestra, vai ter que ter o primeiro vídeo, vai ter que ter a primeira comunicação com várias pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Tenho medo de sair sozinho. Vá viajar sozinho, vá morar numa casa sozinho, vá fazer coisa sozinho, vá tomar um café sozinho, vá tomar uma sorveteria, tomar um sorvete sozinho, entendeu? Pessoal, todas essas coisas que eu tô falando pra vocês aqui, uma coisa retroalimenta a outra, tá bom? Uma coisa liga a outra. Sempre vai estar uma coisa ligando a outra, tá bom? Se uma das áreas da sua vida tiver
desajeitada, muita coisa vai perder o equilíbrio e você não vai conseguir dar conta do seu emocional fudido, tá bom? Vamos lá. Inteligência emocional. Desenvolvimento humano, um dos pilares importantes é desenvolver a inteligência emocional. Aprender aquilo que eu falei no início do vídeo. Aprender a dizer não. Aprender a saber o que você quer de fato para a sua vida. Aprender a impor limites. Aprender sobre você mesmo e os seus próprios limites. Você se impor limites, tá bom? Não é sobre você impor limites sobre outras coisas, outras pessoas, outras situações. É sobre você impor limites a você mesmo, tá? Você se observar, se amar ao ponto de você saber tudo que você quer, precisa e não precisa, tá? Descarte coisas que você não precisa. Descarte, uma das coisas sobre a inteligência emocional que mais... inclusive eu vi essa frase tem pouco tempo, tá? Mas ela veio à tona sobre tudo que eu já pensava antes. Que é, se você tá num banquete e o amor não tá sendo servido, se levante e se retire. Esse foi das frases mais impactantes, é de Marcos Bulhões, que eu ouvi há pouco tempo. E isso não só serve para o amor não, tá? Isso serve para muita coisa. Se você não tá servindo em um ambiente, se retire. Se você não está se a pessoa não está sabendo, se alguém disser que você também não está servindo, tá tudo bem com isso. Vá aprender a servir em outros lugares. Não se magoe, não se machuque e lembre sempre do outro ponto importante que eu vou entrar agora. Perdão. Essa é a coisa. Além do amor próprio ser uma coisa extremamente difícil, o perdão, ele é tão difícil quanto se amar, tá? Eu acho que no mundo de hoje, na nossa sociedade, na nossa juventude, no pessoal de hoje, nos novos jovens, nas novas pessoas que estão vindo, se amar tá sendo algo muito difícil. Eu não sei porque a tecnologia tá afastando as pessoas delas mesmas, né? O que eu tento fazer diariamente é tentar usar a minha rede social ao favor de outras pessoas e ao meu favor também, sabe? Eu seguia muito meme, eu seguia muita coisa desnecessária e isso não tava me enchendo em nada, gente. Tava só enchendo picuinha aí no meu celular, gastando minha energia, meu tempo. Eu podia estar gastando meu tempo com outras coisas, eu tava gastando meu tempo com isso. E depois que eu aprendi a usar a minha tecnologia a meu favor, minha vida ficou bem mais tranquila. Parei de olhar para a vida do outro e comecei a olhar para a minha vida, entendeu? Se olhar, se amar, se cuidar, é também cuidar do outro, é também se preocupar com o outro. Porque se você está se cuidando, você está dando exemplo também para as pessoas se cuidarem, tá bom? Isso foi uma das coisas, isso foi um dos aprendizados que eu tive em 2023. E essa live tá sendo uma quebra de paradigmas para mim mesmo, porque eu também tenho vergonha em muita coisa. Mas foram 15 anos de teatro para destravar isso aqui. E agora eu tô conseguindo colocar isso em prática. Foram muitos anos para eu destravar minha comunicação. Foram muitos anos para eu ser uma pessoa que consegue chegar nos lugares e conversar e fazer networking, tá? Que essa é uma das coisas mais importantes também dentro da comunicação, é fazer network, porque fazer network é abrir oportunidades, é abrir caminhos, é abrir portas, janelas venezianas, é abrir buraquinhos, é abrir frestas, é abrir tudo. Network, comunicação, comportamento e disciplina. É tudo que você tem que aprender para poder prosperar na vida. Gente, eu saí do zero. Não é sair do zero, porque eu não tô no zero, né? Eu tenho Deus no meu coração, eu não tô no zero. Eu saí de um ponto que eu tava insatisfeito, eu
tava tentando fazer uma parada que ia dar certo, mas ia dar certo de outra forma, tá? Na época não deu certo do jeito que eu queria que desse certo. Eu saí de uma parada minha, de mim mesmo, assim. Eu não tinha tanta estabilidade emocional, tanta estabilidade na vida. E eu saí disso em 6 meses, estudando inteligência emocional, estudando desenvolvimento humano, cuidando de mim mesmo. Em 6 meses, eu dei uma alavancada. Hoje, há 8 meses, 10 meses, quase um ano, eu tô triplamente diferente. E eu tô falando isso pra vocês, pessoal, como uma experiência própria, porque eu quero que vocês tenham essa experiência também. É muito gratificante você olhar pro seu eu passado e você falar, caralho, eu consegui chegar em algum lugar aqui que eu queria chegar, tá? A auto-jornada, a autoconsciência, a autodisciplina, o auto-amor é muito difícil, pessoal. É muito difícil. Então, quando você aprende a ter esse olhar por você mesmo e aprende a ter carinho por você mesmo, você vai aprender até a amar mais outras pessoas. Você vai aprender a perdoar todas as outras pessoas, tá? É muito difícil perdoar. Perdoar é algo muito difícil, mas quando você passa a entender que o perdão não é sobre o outro e o perdão é sobre você, você para de carregar cargas que você não tem que carregar, tá bom? Então, perdoe, sirva e ame. São isso aqui que eu vou deixar na primeira live pra vocês, tá bom? E eu tô bem feliz, apesar de não ter ninguém me assistindo. Eu acho que não entrou ninguém aí pra assistir, mas como vai ficar gravado aí, tá tudo bem. Eu consegui passar, eu acho que muita coisa do que eu queria passar. E pessoal, tudo que é isso aqui que eu falei pra vocês, na verdade vai estar no meu novo livro, tá? Isso aqui que eu tô falando pra vocês é algo de muitos anos de experiência. Já tô no meu segundo livro. E esse livro aqui ele vai ser muito legal, porque eu quero fazer ele numa linguagem que seja a linguagem jovem mesmo, que entenda, mas que seja a linguagem que seja universal. Só que eu tenho um pouco de foco mais no pessoal que tá vindo agora, né? De a partir dos 18 anos pra cá. 16, 18 anos, entendeu? Eu conheço aqui, eu sigo guri aqui de 14 anos, mano, que ensina inteligência emocional, entendeu? Então, tipo assim, gente, a gente precisa mudar nosso comportamento para melhor, a gente precisa mudar nossas atitudes, nossas ações, a gente precisa amar mais o outro, a se amar mais. Quando a gente se ama mais, a gente vai aprender a amar o outro, a gente vai aprender a servir mais o outro, tá? Então, isso é o que eu quero deixar na aula de hoje, na mentoria de hoje, não sei como vocês preferem chamar. Mas amor, perdão e servidão. Ame mais, perdoe e sirva mais. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Fiquei muito feliz de ter feito essa live. Agradeço muito aos meus guias, a minha fé de conseguir chegar onde eu tô conseguindo chegar. Sou grato por ter tido várias experiências esse ano. Esse ano foi um ano mais louco da minha vida de experiências. Eu tô ficando já, chegando a minha idade já tá batendo assim. Então eu tive muitas experiências. Eu vou carregar essa idade com muita felicidade. E é isso, pessoal. Eu agradeço para quem for assistir a live depois e assistir até o final. Um grande abraço e que Deus esteja com vocês, no coraçãozinho de vocês, cuidando de cada um aí. Bebam água, se alimentem bem. Um grande abraço e um cheiro. Valeu!